sonhar, não lembro o que eu sonhei, nem sei se eu sonho. Mas às vezes a gente tem alguns sonhos e a gente fala, meu Deus, o que será que significa esse sonho? Sonhei que alguém estava me perseguindo, sonhei com traição, sonhei com um monte de dente. Vinícius Iracete, ele está aqui com a gente, ele é escritor. Boa tarde, Vinícius, bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Andréia. Que prazer estar aqui junto com vocês, viu? Um abraço para todo mundo que também está aí ao vivo junto conosco. Ai, que ótimo. Bom, o Vinícius está aqui para falar dessas curiosidades pra gente que envolve os sonhos. Porque assim, a ciência explica que os sonhos é algo que está no nosso subconsciente. Mas você escreveu um livro super curioso que nos traz algumas curiosidades interessantes em relação a isso, né, Vinícius? Sim. Na verdade, o que acontece? Tem muita coisa que a ciência também não explica. Uhum. E eu entendo que nós somos um ser espiritual. Então, eu sou um espírito que tem uma alma e que habita num corpo. É dessa maneira que eu acredito. E como todos nós sonhamos, é fato também de que você já deve ter ouvido, André, e muitas pessoas que estão aí ao vivo também. Puxa, eu sonhei determinada coisa e aconteceu. Né? O que é essa realidade espiritual, podemos dizer assim? Por que existe essa conexão? Né? Porque aquilo que não existe ainda, como que de alguma forma eu interagi com o meu futuro? É que nem aquele filme do Denzel Washington, né? Aquele filme O Déjà Vu. Aquele filme é exatamente o que acontece. As pessoas têm interações com o futuro. E essa é uma das maneiras do nosso espírito comunicar à nossa alma aquilo que está ao nosso redor, né? O que está acontecendo no presente e o que vai acontecer no futuro. Armadilhas espirituais que estão preparadas no caminho da pessoa. Perfeito. Porque... É interessantíssimo isso, mas vamos adiantar um pouquinho a nossa conversa, que a gente vai ficar o programa todo falando, né, sobre esse sentido que é maravilhoso. Por exemplo, quando uma mulher sonha que está grávida, significa o quê? Que ela vai ficar grávida? Ou se ela já tem uma laqueadura, por exemplo, mas ela sonhou que está grávida. Qual o sentido disso? Que as pessoas são curiosas em relação a isso, Vinícius. Bom, é isso aí que eu ia falar. O que acontece? Tem coisas que o teu físico, o teu natural não percebe, mas o teu espiritual percebe. E o espiritual, o nosso espírito, ele comunica com a nossa alma coisas que estão acontecendo no mundo espiritual. É por isso que vêm os sonhos. Então, quando uma pessoa sonha com gravidez, né, representa... Em alguns casos pode representar realmente que a mulher está grávida, mas em outros casos representa um projeto de Deus que está vindo para a vida da pessoa. Projeto de Deus. Então, um projeto de Deus, uma conquista, uma realização de algo importante na vida dela. Ai, que legal. Né? Então representa projetos, planos, coisas para o futuro que já estão se armando no mundo espiritual. Maravilha. E quando a gente sonha com uma casa muito velha, morando numa casa velha? Isso está relacionado a uma maldição na vida da pessoa que não foi quebrada. Né? E também representa portas que não foram fechadas. E isso é muito comum as pessoas viverem uma vida caminhando para frente sem resolver as coisas de trás. É por isso que ela sonha com uma casa velha. Então, é algo que precisa de conserto, é algo que precisa de solução, algo que não pode ficar como está. Então, ou representa uma maldição na vida da pessoa, né, que vem já de família, que tem que ser quebrada, ou representa isso, portas que foram abertas e que não foram fechadas. Por exemplo, um relacionamento que a pessoa tinha e de repente acabou e decidiram não se conversar. Bom, essa porta tem que ser fechada. Vai lá e pelo menos encerra a tua conta com aquela pessoa. Perfeito. Ou seja, é a pessoa caminhando e deixando coisas para trás sem resolver. De alguma forma, isso está perturbando a vida dela. Vinícius, e quando a gente sonha com o animal touro, o que o touro tem a ver, assim? Qual o significado dele? Bom, tanto o touro quanto a vaca brava, né?
representa um problema na vida sentimental da pessoa, né? Representa um problema na vida sentimental. Se a vaca está mansa, né, no sonho, representa prosperidade, né? Ainda mais se ela estiver gorda, se ela estiver bonita, né? Representa prosperidade, representa anos bons que estão por vir, né? Um ano bom para os negócios, para a empresa. Agora, se a pessoa sonha com um touro bravo, né, ou ela sonha com uma vaca brava, representa um problema no relacionamento, turbulências que estão para acontecer na vida sentimental dela. Até certa feita... Oi? Não, pode concluir. Não, até certa feita eu interpretei um sonho de um homem de Portugal, onde ele tinha 17 para 18 anos, e ele sonhou um touro, ele sonhou com um touro muito bravo no caminho dele, e ele tentava vencer aquele touro, ele tentava fugir daquele touro, e ele acordou no meio da madrugada, assim, suando frio, e naquela noite ele não dormiu. Conheceu uma pessoa no mesmo ano, e alguns anos depois, ele teve tantos problemas com essa mulher, e ele voltou a sonhar com um touro bravo. Foi aí que o casamento dele se desfez. Olha isso. E ele disse assim que quando ele teve aquele sonho, quando ele tinha 17 anos, ele me mandou mensagem, ele já tinha quase 50 anos de idade. Então, ele guardava aquele sonho que ele teve, quando ele era ainda, né, um jovem, guardou o sonho e explicou, né, tudo o que aconteceu na vida dele para mim. E era exatamente o que ele sonhou, né, detalhadamente, com aquele touro bravo, foi o que aconteceu nos próximos 14, 15 anos, depois de ele ter conhecido essa mulher. Então, os sonhos, eles revelam o futuro, né, do que está para acontecer. Também o presente. Ele é o autor de um livro muito interessante, que inclusive está aqui com a gente, é Os Sonhos. E o Vinícius, neste livro você explica exatamente cada um desses significados que você está contando aqui, e a explicação de cada um deles a gente pode encontrar em livrarias de todo o país, site, enfim, né? Sim, com certeza. Inclusive nos aeroportos, nas livrarias. Inclusive, esse livro está ajudando muita gente a dormir bem de noite. Porque aqui nesse livro eu conto o que acontece com a pessoa quando ela dorme. Eu não sei se tu sabe, André, mas quando nós dormimos, o corpo descansa, mas o espírito não dorme. E o espírito acompanha tudo que está acontecendo ao nosso redor enquanto nós dormimos. Somos seres espirituais, existe uma realidade espiritual ao nosso redor e devemos entender. Muitos dos sonhos são sinais de Deus, é Deus falando conosco. É a única maneira de Deus falar com o homem sem distrações. Maravilha. Ninguém pode fugir de um sonho. Ai, nossa, eu vou ficar muito mais atenta depois disso. E a hora que eu sonhar, já vou pegar seu livro para ver o que significou o meu sonho. Um beijo para você, obrigada pela sua disposição e até uma próxima. Um prazer, viu? Prazer Obrigado. foi todo meu. Tchau. Grande abraço, tchau.